Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como ter bom ânimo na fé. Você já percebeu como uma pessoa sem ânimo parece perder o brilho da vida? Ela continua respirando, continua caminhando, continua fazendo suas tarefas, mas por dentro é como se algo tivesse apagado. E talvez esse seja um dos maiores desafios enfrentados por muita gente hoje. O mais impressionante é que Jesus já falava sobre isso muito antes de qualquer especialista estudar os efeitos do desânimo. Em um dos momentos mais marcantes do Evangelho, uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Ela acreditava que se apenas tocasse, seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Mas existe um detalhe nessa história que muita gente não percebe. Quando Jesus olhou para aquela mulher, a primeira coisa que ele disse não foi "você está curada". Também não falou primeiro sobre a fé dela. As primeiras palavras que saíram de sua boca foram: "Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou". Isso nos leva a uma reflexão muito importante, porque Jesus falou sobre o ânimo antes de confirmar sua cura, porque ele sabia que o desânimo é capaz de enfraquecer até mesmo a fé. Quando alguém perde o ânimo, começa a perder também a esperança. Aos poucos, deixa de acreditar que a situação pode mudar. Passa a enxergar apenas dificuldade, obstáculos e fracassos. Mesmo sabendo que Deus é poderoso, seu coração já não consegue confiar da mesma maneira. É como se o desânimo colocasse uma venda sobre os olhos, impedindo a pessoa de enxergar as possibilidades que ainda existem. É por isso Jesus começou dizendo: "Tenha bom ânimo". Essas palavras não foram apenas um gesto de carinho, foram uma ordem. E isso muda completamente a forma de entender essa passagem. Se Jesus ordenou que aquela mulher tivesse bom ânimo, é porque isso era possível. Deus nunca existe algo que esteja fora do nosso alcance. Pense por um instante na situação dela. Durante 12 anos, ela conviveu com aquela enfermidade, procurou ajuda, buscou tratamento e gastou tudo o que possuía tentando encontrar uma solução. No final, continuava doente, enfraquecida e sem recursos. Humanamente falando, ela tinha todos os motivos para desistir. Mesmo assim, Jesus não olhou primeiro para o problema que ela carregava. Ele olhou para aquilo que estava acontecendo dentro dela, porque o verdadeiro ânimo nasce no espírito. Ele não depende das circunstâncias, não depende do dinheiro, não depende da saúde, não depende do lugar onde você mora, nem das pessoas que estão
ao seu redor. O bom ânimo nasce dentro de quem decide confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É por isso que duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade e reagir de maneira completamente diferente. Uma escolhe desistir, a outra escolhe continuar caminhando. A diferença está no espírito com que cada uma enfrenta a batalha. Você provavelmente já conversou com alguém e percebeu logo nas primeiras palavras que aquela pessoa estava desanimada? Às vezes nem é preciso ouvir muito. A voz entrega, o olhar entrega, o rosto entrega, a forma de caminhar entrega. O desânimo aparece na expressão, nas atitudes e até no silêncio. Da mesma forma, uma pessoa cheia de ânimo transmite esperança, até mesmo de dizer qualquer palavra. Seu olhar demonstra confiança. Sua postura inspira coragem. Ela acredita que Deus continua trabalhando, mesmo quando ainda não consegue enxergar os resultados. Ter bom ânimo significa levantar pela manhã, acreditar que aquele dia pode ser diferente e dizer para si mesmo: hoje Deus vai me fortalecer. Hoje vou conseguir terminar aquilo que ontem parecia impossível. Hoje receberei direção, sabedoria e força para continuar. Isso não significa ignorar os problemas. Também não é fingir que tudo está bem. Ter bom ânimo não é viver de ilusões. É escolher confiar que Deus continua no controle, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Existe uma enorme diferença entre pensamento positivo e bom ânimo. O pensamento positivo nasce apenas na mente. O bom ânimo nasce na fé. Ele fortalece o coração e sustenta a esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Quem perde o ânimo deixa de procurar soluções. Começa acreditando que nada vai funcionar. Quando recebe um conselho, já responde que não adianta. Quando surge uma oportunidade, acredita que não dará certo. Sem perceber, vai construindo uma prisão dentro da própria mente. Mas quem percebe o ânimo continua buscando a alternativa, continua aprendendo, continua tentando, continua orando. Principalmente continua acreditando que Deus pode abrir uma porta onde ninguém mais consegue enxergar saída. É exatamente aí que começa a transformação. Toda grande mudança começa dentro da pessoa, antes de aparecer do lado de fora. Primeiro Deus fortalece o coração, depois Ele muda as circunstâncias. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil. Talvez exista problemas que parecem grandes demais. Talvez você esteja cansado de esperar. Mas esta mesma palavras que Jesus dirigiu àquela mulher também alcança você hoje. Tenha
bom ânimo, não porque tudo já mudou, mas porque Deus continua agindo, não porque você já vê a solução, mas porque Ele já conhece o caminho. Talvez você ainda não consiga enxergar toda a escada, então faça apenas uma coisa: dê o primeiro passo que fortalece você para subir o primeiro degrau. Será o mesmo que dará força para alcançar o segundo, o terceiro e todos os outros. Nunca subestime o poder de um coração cheio de esperança. O desânimo paralisa, o bom ânimo faz caminhar. O desânimo faz desistir, o bom ânimo faz perseverar. E quando a perseverança se une à fé, milagres acontecem. Por isso, não permita que a dificuldade roube aquilo que Deus esteja manter vivo dentro de você. Levante a cabeça, fortalece o seu coração, renove sua esperança e siga em frente, porque assim como aconteceu com aquela mulher, a sua fé, fortalecida por um espírito cheio de bom ânimo, também pode transformar a sua vida.